Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é segunda-feira, está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia, hoje Interview. E eu recebo em nossos estúdios ele, que foi eleito deputado federal pelo Democratas, super jovem, ajudou a fundar o MBL. Eu recebo aqui em nossos estúdios Kim Kataguiri, deputado federal. Muito obrigado pelo convite, Gabi, e boa tarde aí para todos os nossos espectadores. Pois é, Kim, olha, eu já começo te perguntando, você ajudou a fundar o MBL, e a partir daí que você decidiu ser candidato a deputado federal? Na verdade, a ideia inicial do MBL era ser um instrumento de comunicação, né? Era basicamente fazer com que a mensagem liberal, a mensagem conservadora chegasse de uma maneira mais simples para a população e também de uma maneira que a população sentisse que valia a pena sacrificar um tempo da vida delas para se dedicar àquilo. Inicialmente não tinha a pretensão de política institucional, mas logo que a gente começou a organizar manifestações, a gente sentiu que precisava fazer uma mudança por meio da política, né? Que por mais que a gente ache que política é coisa de bandido, que política é uma coisa ruim, é o que a gente tem para transformar a nossa sociedade de maneira pacífica, de maneira democrática. E aí, a gente primeiro disputou as eleições de 2016, né? Com candidatos à vereança, candidatos a prefeito. Dois dos nossos candidatos mais famosos, né? Um, o Fernando Holliday, que hoje é o vereador mais jovem da história da cidade de São Paulo, e outro, prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, né? Então, foi um processo natural que foi amadurecendo para um projeto de país para 2018 que culminou agora numa bancada liberal do MBL no Congresso. Kim, você tem 22 anos, né? Como é que você explica esse fenômeno aí, eleito deputado federal com 22 anos? Olha, acho que antes de qualquer coisa, pós-redemocratização, pós-época de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, etc., você teve um gap na política brasileira em que basicamente os partidos tradicionais sufocaram novas lideranças e você não tinha nenhum tipo de renovação dentro dos partidos. Então você tinha um revezamento de lideranças dentro dos partidos, PSDB ali com Serra, com Goldman, com Aloísio, com Aécio, com diversos outros quadros, o PT basicamente só com o Lula sufocando todas as outras lideranças e só escolhendo lideranças sem expressão para que ele pudesse manipular daí a expressão, né, dele ter colocado postes aí, a Dilma, o Haddad, etc. E outros partidos políticos também seguindo a mesma linha, o PSB com o Eduardo Campos também sufocando outras lideranças mais novas. E aí chegou um momento que a sociedade se saturou dessa política e quis buscar uma alternativa a tudo, a esses políticos tradicionais. Como os veículos de imprensa comuns geralmente só dão atenção para os políticos tradicionais, a via que foi encontrada por essas novas caras, aí eu me incluo nisso, foram as redes sociais. As redes sociais tiveram uma interferência gigantesca nas eleições que ninguém esperava, nem quem utilizou como principal plataforma de campanha as próprias redes sociais, né? Você teve uma renovação de 51% no Congresso, um crescimento significativo e expressivo do voto de opinião, e acho que isso fez com que a gente tivesse essa onda de renovação que refletiu não só na minha votação, mas na renovação em geral do Congresso Nacional, que é de 50% a maior desde o início da nova república, né? Como é que foi a escolha do Democratas? Basicamente, eu busquei o partido que me desse a maior liberdade, total liberdade para poder fazer absolutamente o que eu quiser, propor o que eu sempre defendi dentro do MBL, poder utilizar todas as minhas prerrogativas de deputado, votar contra a liderança, criticar caciques políticos de dentro do partido e agora o maior símbolo dessa independência é que eu estou disputando a presidência da Câmara justamente com um correligionário que é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tenta a reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. Eu coloquei minha candidatura porque eu acho que a gente precisa de um nome novo e mais, a gente precisa de uma Câmara mais transparente, com debate à presidência da Câmara dos Deputados, tanto para os parlamentares conhecerem a pauta que vai ser votada, a pauta que vai ser implementada pelo presidente, como para a população também ter acesso a esse debate que nunca teve debate, nunca foi transparente para a população nunca nem soube o que faz um presidente da Câmara dos Deputados. Então, justamente a busca pelo Democratas foi uma abertura completa para eu ter completa liberdade para defender o que eu sempre defendi. Durante a campanha, me ofereceram um fundo eleitoral de R$500 mil para minha campanha, recusei porque eu não acredito no uso de dinheiro público em campanha e pretendo continuar implementando esses valores para mudar não só o Democratas, mas outros partidos políticos que hoje estão no Congresso Nacional. Quais são suas bandeiras? O que você defendeu durante a sua campanha? Basicamente foram dois setores principais, né? Economia e segurança pública. Economia primeiro impulsionada por um sistema previdenciário novo, né? Que não seja esse esquema de pirâmide que foi criado por governos passados, em que basicamente antes você tinha 20 pessoas trabalhando para cada aposentado, hoje você tem 2 e cada vez mais você aumenta a taxa de sobrevida e você diminui a taxa de natalidade, ou seja, é basicamente um esquema que foi feito para dar errado, ao mesmo tempo que você tem outra pirâmide que é do funcionalismo público, né? O déficit individual proporcional do funcionalismo
funcionário público é 16 vezes maior do que do trabalhador da iniciativa privada quando você pega dados de 2017. Ou seja, hoje, basicamente, o cara que trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo, que se aposenta com o salário mínimo, trabalha para pagar a aposentadoria de juiz, de promotor e de político. Agora, eu, que sempre combati a elite do funcionalismo público, sou parte da elite do funcionalismo público, né? O deputado federal tem todas as benesses e os privilégios que qualquer outra elite, funcionário público de elite tem. E a ideia é justamente combater esses privilégios como parte de reforma econômica e uma parte de reforma política também. Por outro ponto, segurança pública, fazer efetivamente com que o processo investigativo seja mais célere, seja mais rápido, mais efetivo, para que as polícias tenham, exista o chamado ciclo completo de polícia, todas as polícias concentrem o poder de repressão, investigação e rondas ostensivas e, ao mesmo tempo, pensar também na lei de execução penal para que o preso, como já determina a lei, a gente quer fazer que isso seja executado, trabalhe para se sustentar, pagar os próprios gastos. Acho que é absolutamente imoral você pensar na população, sustentar o sistema carcerário brasileiro, para sustentar a própria família também, não ficar desamparada, e para indenizar a vítima, que muitas vezes fica esquecida da perspectiva do Estado. Como é que você acha que vão ser as suas negociações lá? Você, após eleito, você já conversou com outros deputados? Eu já conversei com a maior parte dos deputados, diria que conversei com uns 250, 260 deputados. A maior parte deles está bastante receptivo para essas ideias que não só me elegeram, mas elegeram diversos outros parlamentares. Aqueles que se reelegeram estão assustados, eles não estão num clima de vitória, de comemoração, eles sentem que eles sobreviveram e não que eles venceram as eleições. Não sabem como vão fazer para se reeleger em 2022, já pensam nas próximas eleições e justamente por causa disso, candidatos como eu, eleitos, via redes sociais, via voto de opinião, chamam bastante atenção e atraem bastante desses políticos, porque eles querem aprender, porque eles querem entender o que levou a gente a ter essa votação tão expressiva. Por outro lado, tem os parlamentares novos também que estão dispostos a trabalhar comigo, mesmo porque a gente está basicamente no mesmo barco, entrando aí no primeiro mandato, querendo mudar a maneira como as coisas são feitas no Congresso Nacional. Então tem sido uma coisa bastante republicana, sem tomar lá da cá, como as urnas deram um recado de que não queriam mais. Né? Você foi muito bem votado aqui na região do Grande ABC Paulista. O que explica isso? Olha, eu acho que a votação do Grande ABC, claro, teve o trabalho de redes sociais, mas foi principalmente por causa da militância de rua feita pelo MBL local, né? Então, o coordenador aqui é o Márcio Colombo, que, aliás, eu incentivo a se candidatar em 2020, não sei se é a vereador ou a prefeito, mas eu acho que tem que se candidatar. Que fez um excelente trabalho de rua aqui ao lado de outros coordenadores, também do São Caetano, do São Bernardo, de outras cidades. Aqui a região do ABC realmente teve um trabalho de rua que foi um dos melhores, né? Proporcionalmente, o ABC, em termos de minha campanha, só foi pior do que Vinhedo, que é uma cidade que realmente a gente tem bastante força, em que a gente tem um vereador, etc. Mas o ABC realmente surpreendeu nessas eleições e eu acho que foi pelo trabalho consistente de rua, né? A gente aprendeu que campanha de rua funciona e funciona muito se acompanhado das redes sociais. Era exatamente essa a fórmula, então, internet acompanhado com a campanha de rua, com o corpo a corpo, essa fórmula? Tem que ter o corpo a corpo, especialmente no interior. Eu nasci em Salto, no interior de São Paulo, fui criado em Indaiatuba e, enfim, sou caipira, sei que eu só voto no cara se o cara apertar minha mão, olhar no meu olho, me dar um abraço e falar das propostas dele. Por mais que eu goste dele, eu conheça ele pela internet, é importante ter o contato físico para consolidar o voto e é justamente isso que eu vi na minha campanha. O que as pessoas perguntavam para você durante a sua campanha, essas andanças na rua? Bom, perguntavam basicamente se era possível e como eu poderia fazer alguma coisa lá dentro sozinho, isolado, e eu sempre explicava que não estava isolado, não estava sozinho, tinha toda uma estrutura de comunicação, de militância do MBL, que sem mandato já ajudou a pressionar diversas pautas liberais, a PEC do teto, a reforma trabalhista, ou mesmo o próprio impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e que continuaria trabalhando não só no meu mandato, mas também na bancada que a gente pretendia formar no país inteiro, e a gente felizmente conseguiu, até com 2 senadores que a gente não esperava eleger, mas acabamos elegendo. Então, a maior parte das perguntas era, mas uma andorinha só faz verão, você vai conseguir mudar alguma coisa, você não vai ser absorvido pelo sistema, etc e tal. E eu acho que essas eleições deram um recado bastante claro que, na verdade, não são os novos que vão ter que se adaptar ao esquema, ao jogo, à engrenagem política que funciona hoje, mas os antigos vão ter que se acostumar à nova maneira de se fazer política, porque senão não vão conseguir se reeleger, mesmo porque hoje a maioria é de novos deputados, não de velhos. Como é que você enxerga a vitória de Jair Bolsonaro? Eu acho que a vitória de Jair Bolsonaro é uma expressão da população de indignação com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente com os governos petistas, né? E o Jair Bolsonaro se transformou numa das principais faces do antipetismo, insatisfação com segurança pública e também com o próprio establishment, com o estamento burocrático em si. Porque
PT, PMDB, PSDB, todos esses partidos se alternaram no poder durante os últimos anos, seja via troca de cargos na Câmara Federal, no Senado, seja no Palácio do Planalto com ministérios, e a população meio que se cansou de tudo isso e o Bolsonaro representava uma candidatura contra tudo que está aí, digamos assim, uma maneira diferente de se fazer política. Então, apesar da falta de tempo de televisão e da falta de dinheiro, via redes sociais, praticamente foi a base fundamental da campanha dele, ele conseguiu se eleger e expressar essa vontade da população. Eu acho que o recado da população na presidência da República foi basicamente: a gente precisa de alguém para botar ordem na casa. Então, alguém vai lá, coloca a ordem na casa, e em 2022 a gente tem outro debate. E qual vai ser o seu posicionamento no Congresso? Você vai trabalhar como base do presidente? Você vai dar um tempo para ele mostrar o trabalho dele? Eu acho que essa lógica de governo e oposição só faz sentido se você pensar em cargo, se você passa a pensar em fisiologismo. Porque o que é governo hoje? Governo é quem tem cargo no governo. O que é oposição? Oposição é aquele cara que não conseguiu ter cargo no governo e faz birra, joga com quanto pior melhor, simplesmente para chegar ao poder e dizer que foi uma oposição ferrenha ao governo ruim. Eu acho que essa lógica não faz sentido para um deputado ideológico como eu, como outros deputados do MBL, da bancada liberal que a gente formou. A gente vai votar favorável àquelas pautas que a gente concorda e desfavorável às pautas que a gente discorda. Majoritariamente a gente concorda com os planos do Paulo Guedes. Aliás, a reforma previdenciária defendida por ele é a que a gente apresentou ano passado no Congresso Nacional, coletando assinaturas de deputados, que mistura ali o regime de capitalização com repartição do pacto geracional, com o sistema de renda mínima, e ao mesmo tempo pautas de segurança pública também se aproximam bastante daquilo que pensa Jair Bolsonaro e a sua equipe, seu Conselho de Segurança Pública. Então acho que majoritariamente as nossas votações vão ser favoráveis, mas isso não significa ser governo, porque eu acho que essa lógica não se encaixa em quem se elegeu por convicções, por voto de opinião e não comprando prefeito e vereador. Como é que você espera que serão aí os primeiros meses, aí em fevereiro tomando posse, e vocês já vão ter as pautas das reformas, né? Difíceis, muito difíceis, porque o governo Bolsonaro vai precisar de maioria qualificada de 3/5, né, que é a maioria necessária para você aprovar uma proposta de emenda à Constituição, em 2 turnos, ou seja, 308 deputados votando sim 2 vezes na Câmara, mais 3/5 do Senado, votando 2 vezes no Senado. Enfim, é uma votação difícil, por mais que eu tenha essa perspectiva um pouco mais para o otimismo do que para o pessimismo de que teve uma renovação no Congresso e que os antigos tendem, no primeiro momento, a votar com o governo. É difícil, é um debate complicado, vai ser levado para a população. Acho que tem que ser de baixo para cima, diferente do que foi feito do governo Michel Temer, que, apesar de eu apoiar a reforma, acho que a comunicação foi feita de uma maneira péssima. O governo impôs de cima para baixo, sem nenhum debate com a sociedade. Eu acho que, vindo de baixo para cima, isso ganha legitimidade popular para ser aprovado, ainda mais num presidente recém-eleito. Se a gente for comparar e se a gente for analisar o histórico da nova república, os presidentes aí nos 6 primeiros anos de mandato, ou mesmo no primeiro ano de mandato, têm praticamente poderes imperiais. Dificilmente a Câmara barra alguma coisa. Mas a gente está vivendo por momentos políticos inusitados. Não sei se vai ser bem assim, mas acredito que pelo menos nos primeiros 6 meses vai ser assim. Vocês foram eleitos em quantos pelo MBL? Pelo MBL foram 4 deputados e 2 senadores. 4 e 2. E em quais estados? Foi em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará e Rondônia. Com 4 deputados, você não acha que vai precisar de mais apoio para trabalhar toda essa ideologia? Com certeza. E eu já estou formulando esse apoio, estou formando um bloco reformista com pessoas de todos os partidos. Então você já tem gente do PSDB, você tem praticamente toda a bancada do Partido Novo, também que concorda muito com o que a gente acredita. Boa parte da bancada do PSL, que eu acredito que ao longo do tempo vai aderir praticamente completamente a essa pauta. Políticos do PP também, PP do Rio Grande do Sul, ou PP de São Paulo, da ala boa do PP, aquela que não estava envolvida com o Petrolão. Então, sim, a ideia é formar uma base suprapartidária, ainda que a gente tivesse, por exemplo, a bancada do PSL com seus 60 deputados, ainda não seria suficiente para aprovar nada, portanto, a articulação suprapartidária é importante e já tem sido feita. Quando você fala uma bancada aí reformista, o que você quer dizer com isso? Eu quero falar sobre uma bancada que defende uma reforma previdenciária, que acabe com privilégios, que mexa tanto no regime geral como no regime próprio, falar sobre uma bancada que defende uma reforma tributária que simplifique os impostos, que diminua a longo prazo os impostos para aliviar a vida do empresariado e para evitar a sonegação também. Hoje você sabe que tem diversas indústrias que simplesmente não quebram porque sonegam, simplesmente são obrigadas a sonegar porque a carga tributária é abusiva. A ideia é justamente acabar com essa carga tributária abusiva para que você tenha mais geração de emprego, mais geração de produtividade. Político adora dizer que vai entrar no governo e vai gerar emprego, mas político não gera emprego. Quem gera emprego é a iniciativa privada. O nosso papel é não atrapalhar e abrir o espaço completamente para que o empreendedor consiga trabalhar e consiga empregar e gerar empregos. Então, uma bancada basicamente que concorde economicamente com todas essas pautas que são necessárias se a gente quiser se tornar um dia um país sério. Você acha que isso realmente vai acontecer? Eu acho que vai acontecer, eu estou otimista nesse sentido. Vai ser difícil, como eu disse, não acho que vai ser fácil.
Acho que vai ter muito sindicato fazendo barulho, servidor concursado de ministérios fazendo quebra-quebra, boicotando os ministros do Bolsonaro. Acho também que vai ter, como o próprio Guilherme Boulos já disse, a tal da resistência, né? É uma resistência basicamente ao processo democrático, né? É uma coisa meio bizarra, que o cara vai queimar pneu na rua, vai parar a estrada, vai querer criar o caos, vai ter greve, enfim, vai ter essas coisas que a esquerda costuma fazer na oposição. Vai ter uma bancada barulhenta do PT, que hoje é a maior bancada, mas acredito que na janela partidária vai ser a segunda maior bancada. Acho que a do PSL vai superar, mas de qualquer maneira a bancada do PT é uma bancada expressiva, ainda mais se somada à do PCdoB, a do PDT e a do PSB também, que tem um posicionamento mais à esquerda. Então vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu acredito que é possível, eu acredito que vai acontecer. Kim Kataguiri, deputado federal eleito pelo Democratas. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Oferecimento Erica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora, ele está de volta. De volta com a Guardia da Notícia Interview. Hoje aqui em nossos estúdios, deputado federal eleito pelo Democratas, Kim Kataguiri. Kim, deputado federal tem aproximadamente 14 ou 15 milhões em emendas parlamentares por ano. O que você vai fazer com as suas emendas? Olha, eu particularmente sou contra o uso de emendas parlamentares. Eu acho que isso gera um regionalismo. O deputado federal não está lá para representar determinada região, não está lá para representar seja a ABC, seja a região metropolitana de Campinas ou a capital. Eu, por exemplo, fui eleito e fui votado em absolutamente todas as cidades do estado. E o deputado federal, ele legisla não só para o próprio estado, ele legisla para o país inteiro, né? Eu acho que é uma usurpação por parte do legislativo as emendas parlamentares, que é uma coisa que quando você vai explicar para parlamentares, e eu já tentei explicar para parlamentares alemães ou para parlamentares japoneses, que eles acham que é esquema de corrupção. Quando você tenta explicar que é uma coisa legal, eles basicamente não entendem, porque isso completamente fere a tripartição do poder. Então eu acho que esse regionalismo feito via emendas parlamentares tende a acabar. Acho sim que os parlamentares têm que ter protagonismo na formulação de políticas públicas com o executivo, mas sem esse tipo de formulação de emenda que só serve para fazer negociata no Congresso Nacional. É bom a gente ser claro aqui, emenda não existe porque o presidente quer dividir um pouquinho do poder dele com os deputados, porque o presidente é bonzinho. Não, o presidente divide um pouco do poder dele com os deputados porque ele quer formar a maioria e ele basicamente utiliza as emendas parlamentares, que é dinheiro do nosso bolso, do pagador de impostos, como moeda de troca. Então, basicamente, ele vai beneficiar o vereador ou o prefeito da sua região e aí aquele que não tem representação que se lasque. Eu acho que essa lógica está completamente errada, tem que se beneficiar o interesse público no geral. Mesmo eleito por São Paulo, a legislação federal se legisla para o país inteiro e é justamente isso que eu pretendo fazer, sem foco em emenda parlamentar, porque o papel do legislativo é legislar e fiscalizar. Não é construir creche, não é construir hospital. Para isso, se você quer fazer isso e você é deputado federal, as próximas eleições estão aí para você disputar a prefeitura, para disputar governo do estado ou presidência da república. Então você vai abrir mão das suas emendas? Sim. E não vai direcionar, não vai utilizar. O que você pensa em relação ao Grande ABC Paulista, uma vez que você foi super bem votado aqui na região? Eu acho que é uma região bastante produtiva, que tende a ser bastante beneficiada pelas reformas que devem ser debatidas no Congresso Nacional, principalmente a reforma previdenciária e tributária. Hoje você tem um PIB reprimido de aproximadamente 4%, ou seja, a gente tem uma capacidade produtiva e uma capacidade de consumo 4% superior àquela que a gente exerce hoje. Basicamente são pessoas esperando a expectativa de futuro. E a expectativa de futuro se constrói fazendo a reforma no presente, especialmente a reforma previdenciária. Fazendo a reforma previdenciária, você tem mais dinheiro no mercado, que você diminui os juros. Diminuindo os juros, você tem mais investimentos, ou seja, mais empresários tomando dinheiro emprestado, porque o dinheiro está mais barato. Esses empresários investindo esse dinheiro, gerando empregos, esses empregos gerando produtos, esses produtos, como tem mais oferta no mercado, diminuindo seus preços, ou seja, mais emprego, com melhores salários, com melhores empregos e com produtos com os preços mais baixos, a inflação em queda. Então, eu acho que não só beneficiando a região do ABC, mas beneficiando todo o Brasil, essa pauta que está sendo discutida no Congresso Nacional, que vai ser, aliás, discutida no Congresso Nacional, tem tudo para beneficiar o ABC, que é uma região especialmente produtiva dentro do estado de São Paulo. Qual tipo de política pública que você pensa para a juventude? Olha, eu não acho que necessariamente
tende a haver um ministério ou uma secretaria para a juventude, como alguns pregam, né? Eu acho, existe, né? Uma secretaria de políticas para a juventude. Sim, o que eu defendo é basicamente que tenha um enxugamento dessas secretarias, porque eu acho que políticas públicas para a juventude pode ficar focado única e exclusivamente no Ministério da Educação. E nesse sentido, a minha proposta é basicamente inverter a pirâmide do investimento. Hoje a gente tem um foco no investimento no ensino superior, a gente investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico, e isso gera uma distorção gigantesca. O mais pobre paga a faculdade do mais rico, porque o mais pobre só teve acesso à escola pública, que é uma porcaria, não conseguiu chegar, não consegue, o mais pobre em regra, não consegue nem terminar o ensino médio, quanto mais entrar numa universidade pública com cota ou sem cota. Cota não ensina a escrever, não ensina a fazer matemática, não ensina absolutamente nada, e não adianta o cara ter cota se ele não conseguiu completar o ensino médio, se não sabe nem ler nem escrever. Então a ideia é, aos poucos, transferir esse investimento do ensino superior para o ensino básico, cobrando mensalidade quem pode pagar nas universidades públicas. Então, está na universidade pública, pode pagar, segundo o critério do ProUni, não precisa inventar nada, já está pronto o critério do ProUni, já funciona. Pode pagar 80%? Vai pagar 80%. Pode pagar 20%? Vai pagar 20%. Não pode pagar nada? Não paga nada. E esse dinheiro não vai ser utilizado na universidade, vai ser utilizado num fundo nacional para educação básica, para o ensino fundamental, para o ensino médio, justamente para a gente inverter essa pirâmide de investimento que não aconteceu em nenhum país desenvolvido no mundo. Só o Brasil tem esse foco grotesco no ensino superior antes de ter no ensino básico. E o que a OCDE, a Organização dos Países Desenvolvidos, basicamente prega é que o investimento no ensino básico dá muito mais retorno do que no ensino superior. Na Alemanha, por exemplo, a maior parte da população nem faz ensino superior, faz o ensino técnico. E também não vejo razão para que você tenha um foco no ensino superior, sendo que aqueles que todos passam, o empresário, o não empresário, aquele que larga faculdade, não larga faculdade, aquele que vai para a carreira acadêmica, aquele que não vai para a carreira acadêmica, aquele ensino que todos fazem é o básico e ele deve ser prioridade. Como é que você pretende discutir isso com os seus colegas parlamentares? Olha, acho que começando pela articulação do bloco, né, com liberais e conservadores, que eu já tenho feito e tenho tido relativo sucesso. Claro que isso é a ver das votações futuras, da fidelidade desse bloco, da coerência desse bloco, mas eu estou relativamente otimista. É um projeto que não necessita de uma maioria qualificada de 3/5, como a reforma previdenciária, é votada só em um turno, é um PLC, né, um projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar, para quem não sabe, basicamente é aquele projeto de lei que regulamenta algo que já está previsto na Constituição. E esse tipo de projeto precisa de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos 513. E essa é uma maioria que eu acredito que seria relativamente simples de se obter, dada a complexidade de outras pautas que já vão ter sido aprovadas até a gente chegar nessa discussão. Você também vai debater saúde pública? Olha, saúde não é muito dos meus focos, né? Meu foco é mais economia, segurança pública e essa inversão do investimento em educação, mas de qualquer maneira, como eu disse na campanha e como eu tenho dito agora, qualquer setor, de qualquer corporação, de qualquer lugar que quiser vier falar comigo, que quiser instruir, que quiser ensinar e falar, olha, nesse setor a gente precisa de determinadas coisas, se não for uma pauta única e exclusivamente corporativista, se não for não, a gente quer aumento de salário. Não, aumento de salário, você só está aumentando o seu, você está tirando de todo o resto da população. Se for de fato uma coisa que beneficia o interesse público, estou completamente aberto a ouvir, aberto a aprender. Eu, diferente de muitos parlamentares, não me acho um ser iluminado, que conhece todos os assuntos e todos os temas e sabe mais do que quem está na sociedade comum, como os meros mortais. Pelo contrário, você que é do setor sabe muito mais do que eu, justamente por isso eu peço ajuda de vocês que têm essa abertura e têm esse interesse também de promover pautas para o interesse público, mas que sejam de especialidade de vocês. Você já tem alguns projetos de leis inscritos? Tem um projeto de lei de reforma política, né, que basicamente implementa o voto distrital, o parlamentarismo e acaba com o fundo eleitoral e com o fundo partidário, né? Basicamente hoje o que acontece é que o político ele tem direito a roubar o seu dinheiro para fazer campanha, né? E isso se demonstrou, primeiro, foi absolutamente ineficaz. A gente viu aí a campanha do Geraldo Alckmin, gastou 60 milhões de dinheiro público e ele terminou pior do que ele entrou, né? Ele conseguiu, basicamente chegou nos marqueteiros dele e disse, olha, eu tenho aqui 50 horas de televisão e 60 milhões de reais, pega isso daqui e piora a minha imagem. Foi muito bem sucedido nesse objetivo dele, saiu realmente muito pior, matou completamente sua carreira pública e rasgou 60 milhões de reais de dinheiro público. Eu acho que, assim como você vai abrir uma barraquinha de hot dog, você precisa fazer com que alguém acredite no seu negócio para você ter dinheiro, mesma coisa tem que ser com a política. Você precisa ter militância que acredite na sua campanha para financiar a sua campanha. É absurdo não interessa se você vota no Bolsonaro ou se você vota no Lula, você financia obrigatoriamente a campanha dos dois no nosso atual sistema. Para mim, só financia a campanha política quem quer e a gente não obriga o pagador de imposto a pagar por corrupção, ou a pagar por caixa 2, ou a pagar por dinheiro público em campanha. Então você é contra o fundo eleitoral, o fundo partidário e você pretende acabar com isso? Sim. E quais os outros projetos?
Acho que o projeto mais complexo e mais completo que eu gostaria de dar especial atenção é a reforma previdenciária, que foi o projeto que a gente apresentou no ano passado. Como eu disse, diferente de outros parlamentares, eu não me vejo como um ser acima dos outros. Justamente na questão previdenciária fui buscar ajuda e busquei ajuda da FIP, né, os professores de Administração e Economia da USP, que fizeram um projeto, elaboraram esse projeto aí durante mais de 20 anos e vem apresentando aos presidentes durante mais de 20 anos, mas os presidentes têm basicamente ignorado porque não têm coragem de comprar essa briga. O Paulo Guedes tem sinalizado, no sentido de apoiar, tenho conversado com o Paulo Guedes na última semana e ele tem sinalizado o apoio a essa pauta, inclusive falado em trabalhar essa pauta dentro do PSL para que o partido dê um impulso inicial, o governo dê um impulso inicial para essa discussão de reforma previdenciária e que ajudaria, assim, estruturalmente a nossa economia e que imediatamente faria com que o nosso país começasse a gerar emprego, imediatamente faria com que o nosso país começasse a gerar poupança. É uma questão muito simples. O dinheiro, ele é uma commodity como outra qualquer. O dinheiro é um produto como outro qualquer. Quanto mais dinheiro você tem no mercado, menos ele vale. E quanto menos ele vale, mais fácil, mais barato é de você tomar dinheiro emprestado. E é justamente o empréstimo que faz vir crescer o investimento, que faz crescer a geração de emprego e por isso é tão importante, não só por causa da questão da aposentadoria, porque se a gente pegar na ponta do lápis, daqui a 20 anos, se a gente não fizer reforma previdenciária, não tem mais dinheiro, a gente pode pegar tudo, o SUS, a Petrobras, a gente pode vender tudo, o Brasil não vai ter dinheiro ainda para pagar a aposentadoria. Foi basicamente o que aconteceu em Portugal, que quando a Suprema Corte Portuguesa teve que declarar o fim do direito adquirido. Pois é, basicamente quem já estava aposentado teve que perder parte das suas aposentadorias porque o sistema entrou num colapso total. Não quero que o país chegue nesse ponto, nem da Grécia, nem da Espanha, nem de Portugal, de quebradeira total. Acho que agora é o momento que a gente tem para aprovar essa reforma. Se não for aprovada agora, o Brasil definitivamente vai para o buraco. Para a gente encerrar, Kim, qual vai ser o seu primeiro ato após você tomar posse? Primeiro ato, tomar posse é abrir mão de todos os meus privilégios para dar o exemplo, né? Eu pretendo combater os privilégios, mas faria o menor sentido eu, enquanto parlamentar, combater os privilégios, mas não abrir mão dos meus. Então, abrir mão de carro oficial, Aí, primeiro, antes de qualquer coisa, para deixar bastante claro que não é demagogia, eu sei que isso não tem nenhum impacto orçamentário significativo. Eu sei que isso não vai conseguir aumentar os investimentos em educação, em segurança e tal. É para dar exemplo, é uma questão moral, não é uma questão orçamentária. Então, abrir mão de motorista, abrir mão de segurança, de carro oficial, abrir mão de auxílio moradia ou do apartamento funcional, de todas as benesses que o deputado tem, já recebendo um dos maiores salários, um salário que garante, aliás, que todos os deputados federais façam parte de 1% mais rico do país. Acho que já é o suficiente para ele poder se sustentar, para ele poder pagar pelo menos a própria casa, a própria gasolina, o próprio carro. Então, começar dando o exemplo, basicamente para sinalizar para a sociedade que não só estou combatendo os privilégios de outros deputados federais, de juízes, de promotores, de servidores públicos federais, como estou abrindo mão dos meus para mostrar que é possível fazer um mandato eficiente sem gastar dinheiro público em excesso. Muito bem, Kim Kataguiri, deputado federal, eleito pelo Democratas com 22 anos. Parabéns, viu? Olha, bom mandato para você. Deixa um recado, então, para os seus para os seus eleitores aqui do Grande ABC Paulista. Bom, muito obrigado pela eleição expressiva que tive aqui no Grande ABC. Eu sei que agora a gente está num momento de euforia, de comemoração, mesmo porque a gente derrotou aí uma ameaça petista que vinha permeando o nosso país há muito tempo. Mas eu peço que vocês continuem engajados, eu peço que vocês continuem atuando na política, porque a gente vai passar por momentos difíceis, vai ter uma oposição ferrenha ao governo Bolsonaro, vai ser difícil aprovar reformas e o engajamento que levou ele a ser eleito, que me levou a ser eleito e toda nova bancada federal a ser eleita, precisa continuar se a gente quiser ver esse governo dar certo e ver esse país dar certo. E para aqueles que não votaram em mim nem votaram no Bolsonaro, não joguem contra. O governo agora é do Brasil. Acabaram as eleições, acabou a divisão, acabou a competição. Agora o governo Bolsonaro dá certo, não é um projeto de poder. É o país. Dá certo para mim, dá certo para você que não votou nele e nem votou em mim. Então, jogar a favor e ter um momento de conciliação nesse momento é o mais importante que a gente precisa para o país avançar. Muito bem, muito obrigada e a gente vai fiscalizar, você pode ter certeza. A Guardia da Notícia fica por aqui, a gente volta daqui a pouquinho ao vivo às 19 horas no J+ABC, hoje, segunda-feira, com o Gil Latoreiro.